Bom dia, meu povo lindo. Seja bem-vindo à nossa live de devocional com oração. Todas as manhãs nos reunimos aqui 7h30 da manhã para receber essa palavra que Deus tem para a gente nesse dia, para te dar não só um incentivo, mas uma direção do alto sobre o que Deus quer falar com você. E hoje, dia 5 de novembro, nossa palavra é sobre limites. Vamos esperar então o pessoal ir chegando aqui, enquanto o Instagram vai avisando os seguidores. E a nossa palavra está em Jeremias 5. Eu vou abrindo a Bíblia aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Bom dia, Écio, seja bem-vindo. Limites, diz assim o nosso devocional de hoje. Não passa um ano sem que aconteça um desastre da natureza em algum lugar do mundo. Enchentes, ciclones, tsunamis destroem vidas, casas e o sustento das pessoas. Ninguém argumentaria que os mares têm o direito de violar os seus limites estabelecidos e ultrapassar a linha do litoral. As pessoas concordam que os desastres ocorrem sempre que o mar passa da margem da praia. O próprio Deus fez da areia um limite para o mar. É um versículo que diz em Jeremias 5:22. O Senhor também estabeleceu limites para o comportamento humano. No entanto, não passa um dia sem que ocorram inúmeras violações dos mandamentos de Deus, o que resulta em consequências desastrosas, tanto físicas como espirituais. As pessoas muitas vezes nem percebem, que estão ultrapassando os limites e que esses limites foram estabelecidos por Deus para sua própria proteção. O resultado sempre será um desastre. Deus disse: as vossas iniquidades desviam essas coisas e os vossos pecados afastam de vocês o bem. Há uma ordem inerente na criação. Violar traz consequências. Deus, em sua bondade, comunicou a ordem das coisas para que evitemos essas consequências. Aquilo que eu sempre falo, gente? A semente que você vai plantar, você pode escolher, mas a colheita não. A colheita ela é obrigatória, ela vem de acordo com aquilo que você planta. É a lei da semeadura. Nós devemos evitar, esse tipo de semente para evitar essas consequências. Sejamos sábios em conhecer e permanecer dentro dos limites que o Senhor prescreveu. Os nossos limites nos afastam ou nos aproximam de Deus? A gente estava falando sobre isso essa semana. O quanto os nossos pecados acabam nos afastando de Deus. Não porque Deus deixa de ouvir, não porque Deus deixa de falar com você, mas porque o Espírito Santo nos constrange. E a gente acaba nos afastando de Deus à medida que o pecado aumenta na nossa vida ou dentro de nós. Lembra de Adão e Eva, Na hora que eles comem do fruto proibido, do fruto do bem e do mal,
em que a instrução de Deus era que não comessem, eles se escondem por medo de Deus. Deus em nenhum momento disse para eles que quando eles comessem do fruto proibido, eles seriam mortos pelo próprio Deus. Mas Adão e Eva têm medo, porque eles têm a consciência do pecado, eles se afastam de Deus. E é exatamente o que acontece. Bom dia, Tamires. Bom dia, César. Sejam bem-vindos. Os nossos limites nos afastam ou nos aproximam de Deus? Os limites que você tem seguido, que você tem usado na sua vida, são aqueles estabelecidos pela palavra? Ou são limites que vão te fazer ter medo e se esconder de Deus? Não observar as ordens de Deus nos conduz à desordem. Deus é um Deus de ordem, e tudo que Ele estabeleceu, as leis espirituais que regem, não só aqui a Terra, mas o universo, regem as nossas vidas. Elas servem para nossa proteção. E enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente decide deliberadamente não seguir essas regras, nós vamos sempre colher uma colheita amarga daquilo que a gente não gostaria de estar colhendo, mas é o que a gente planta inconscientemente. Nossa passagem está em Jeremias 5, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: anunciem isto à comunidade de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem, que não tem entendimento, que recebem a palavra, mas que decidem não seguir. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassar. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não é exatamente o que a gente vê nos nossos dias hoje? Este povo tem um coração obstinado e rebelde. Quantas pessoas você vê perto de você que não seguem o bem, que não seguem o que Deus planejou, que fazem as coisas erradas sabendo das consequências e que não temem. Acham que Deus não está vendo ou que as suas atitudes não vão ser sementes, mas as consequências vêm, elas aparecem. Mesmo que você ache que o que você está plantando não está tendo frutos agora, uma hora esses frutos chegam, seja para o bem ou seja para o mal. A lei da semeadura não falha. Este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo e nos assegura as semanas certas da colheita.
Só Deus é capaz de estabelecer esses limites. E a natureza está à nossa volta, nos mostrando isso. E a gente ainda assim esquece. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Tenso, né? Até o versículo 29, vamos lá. Depois a gente fica se perguntando, né? Por que as coisas não dão certo? Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Por que será que isso dá certo para alguém e não dá certo para mim? Por que eu tenho lutado, trabalhado e as coisas acabam não acontecendo na minha vida? Será que você está seguindo as leis espirituais? Ou só porque você não vê o mundo espiritual, você acha que a lei não existe? Ela se cumpre. É como a gravidade, é inevitável. O mundo espiritual é como o ar que você respira. Você pode não estar vendo, mas ele é real. Ele existe. E você precisa dele para sobreviver. Na verdade, o mundo material que a gente vê, que a gente ouve, que a gente vive, é um reflexo do mundo espiritual. Então, se você planta no natural, você vai colher no natural. Mas se a tua colheita vai ser, você quer ter uma colheita espiritual, você precisa plantar no mundo espiritual. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo. De caçadores de pássaros preparam armadilha para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornam poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para as suas más obras. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem o direito do pobre. Não devo eu castigá-los? E é engraçado, né, gente? Hoje, nesse mundo digital, quantas pessoas você conhece que engana os outros? Que planta esse tipo de semente? Que não defende a causa do órfão, da viúva, daqueles que têm o coração de Deus e que acham que as suas atitudes simplesmente não terão consequências. Mas Deus vê todas as coisas. Deus conhece a situação do justo, o coração do órfão e da viúva. E todo engano que as pessoas têm plantado, elas vão colher. Jeremias é um profeta que fala muito sobre a justiça e o juízo de Deus. As palavras desse livro são sempre muito pesadas. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Ontem mesmo nós falamos sobre isso, né? Nos últimos dias haveriam pessoas com comichões nos ouvidos, querendo ouvir dentro das igrejas aquilo que agrada, não aquilo que é a verdade, mas a mentira que agrada os seus ouvidos é que prevaleceria. Falsos profetas, né? Profetas que profetizam mentiras, sacerdotes que governam por sua própria autoridade, igrejas em que Deus não é o líder,
em que o Espírito Santo já deixou de falar há muito tempo. E pessoas que falam em nome de Deus, que falam sobre Jesus, que usam o nome dele, mas que não somente deixam de seguir a palavra, como também profetizam engano. Enganam as pessoas, manipulam, disputam poder em nome de Deus. São os últimos dias, os dias em que nós estamos vivendo. E o meu povo gosta dessas coisas, diz o Senhor. As pessoas querem ouvir aquilo que agrada ao coração delas. E o coração é enganoso, né? Não a verdade. Só que toda semente tem a sua colheita. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Não devo eu castigá-los? Pergunta ao Senhor. Nada passa em vão. De Deus não se zomba, diz na palavra. Então, como a gente sempre ouve por aí, né? Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus é Pai, mas também é o Senhor dos exércitos, o Senhor preparado para a batalha. Que nós possamos estar com as nossas atitudes alinhadas com o coração dele. Eu prefiro ver Deus como um Pai amoroso e conhecer esse Deus de amor do que conhecer o fogo consumidor, o Senhor das batalhas, né? Que Ele seja o Senhor das batalhas desde que lute ao meu lado, a meu favor. Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra. Fogo consumidor. Prefiro que Ele seja o Deus que está comigo na fornalha, me livrando da fornalha. Vamos orar então? Senhor, eu te agradeço por esse dia, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Te agradeço porque, acima de tudo, o Senhor é esse Deus de amor, esse Deus Pai que nos guia em todo o tempo. Nós não queremos te conhecer como um Deus de juízo, um Deus de justiça, mas principalmente como um Deus de amor. Nos permite, Pai, te conhecer, assim como Jó disse, não somente de ouvir falar, mas de te conhecer face a face. Que o teu amor seja aquele que reina sobre as nossas vidas, nas nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo seja aquele guiando cada um dos nossos passos, em qualquer tipo de circunstâncias que a gente venha a enfrentar, não só no dia de hoje, mas na nossa semana, na nossa vida. Que o teu Espírito Santo seja o nosso amigo, não somente consolador, mas aquele que nos ensina, como diz na tua própria palavra, que a partir do momento em que nós teríamos o Espírito, não precisaríamos de mais ninguém nos ensinando essas coisas. Que nós possamos, Senhor, entender os teus limites, os limites que o Senhor estabeleceu nesta terra, para as nossas vidas, que a tua palavra realmente seja o nosso guia, aquele guia que vai nos ajudar, nos ensinar a não só nos livrar do dia mal, mas chegar à plenitude de vida, a vida abundante que o Senhor prometeu. Que a tua boa, agradável e perfeita vontade seja aquela que reine nas nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, em cada detalhe das nossas vidas. Que a gente consiga te ver nas situações à nossa volta, te ouvir como a instrução clara do que nós devemos fazer, de qual caminho seguir.
que as nossas mãos e os nossos passos sejam guiados pelo Senhor. Que nós possamos ter dentro do nosso coração as tuas leis e os teus limites. Assim como o mar, que sabe até onde pode ir, que apesar de ser livre, conhece aonde deve parar. Que assim também sejam os limites da nossa vida, aqueles que o Senhor implanta no nosso coração. E que aquela verdade de Romanos 13, aonde fala que toda autoridade, todo limite foi estabelecido por Deus para nossa proteção, seja uma verdade dentro de nós. Que a tua palavra se torne rema, se torne mudança nas nossas vidas. Que a gente tenha paixão, amor por aquilo que o Senhor nos ensina, sabendo que o Senhor é o Pai que nos protege e cuida de nós em todo o tempo, para a honra e glória do seu nome. Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, que quando as pessoas olhem para a gente, elas vejam um reflexo da tua face. Que os nossos caminhos sejam bem-sucedidos e que o Senhor esteja de mãos dadas conosco em todo o tempo, nos ensinando por onde deve ser essa jornada. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Bom dia, pessoal que entrou agora, Aurilene, Paula querida, sejam bem-vindas. Nós nos encontramos todas as manhãs, 7h30 da manhã, para ter esse tempo devocional, para ouvir uma palavra da direção do Senhor, para que a gente tenha entendimento de qual é esse caminho de vida plena e abundante que Ele preparou para a gente. Espero que vocês estejam sempre conosco, para que a gente possa trilhar esse caminho juntos. Que essa caminhada de mãos dadas com o Espírito Santo seja prosperidade para a sua vida, assim como é para a minha. Bom dia, Eliana, seja bem-vinda. Nós estamos finalizando aqui. Espero vocês 7h30 da manhã para o nosso devocional. Nós encerramos sempre antes das 8, para não ser uma palavra muito extensa. Vou deixar no feed, coloco também nos stories, para que você possa compartilhar e para que você possa ligar o reloginho, para que a gente se encontre de novo amanhã. Beijo para vocês, Deus te abençoe, até amanhã.